Fala, meus malvados! Papai Cris trazendo mais uma abordagem que envolve os exercícios sobre mol. Você pode ficar bom nesse assunto fazendo muitas questões, de 50 a 100 questões. Mas cá para nós, não creio que esse seja o caminho mais eficiente. Talvez você gastar um pouquinho mais de tempo mastigando a teoria, a essência, o fundamento e buscando uma lógica, um sentido para aquilo dali, talvez seja um caminho mais interessante. Óbvio, galera, que os exercícios não podem ser dispensados. Eles são essenciais, faz parte do processo, porque eles ajudam a gente a fixar as novas ideias. E a quantidade ideal vai variar de uma pessoa para outra. Mas se você mastigou bem a teoria, talvez você precise de menos exercícios. Não trabalhe muito, trabalhe certo. E sem mais blá blá blá, vem com o Papai Cris! Meus bravos, preste atenção numa coisinha aqui. Aulas anteriores, a gente aprendeu a escrever essa linha de informações aqui para uma substância qualquer. Exemplifiquei o ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico são 6 vezes 10 a 23 moléculas, que tem uma massa de 98 gramas, que é a massa de 1 mol, a massa molar. Para a gente saber a massa molar, tem que recorrer à tabela periódica, pegar as massas atômicas dos elementos que compõem a substância e somar geral. Belezinha? Isso foram as aulas anteriores. Só que eu digo para vocês, dá para ramificar essas proporções. E é o que a gente vai fazer agora. Pensem comigo. Uma molécula só, não estou falando de 1 mol agora não, tá? Estou falando de uma molécula só de ácido sulfúrico. Uma molécula tem quantos átomos de hidrogênio? Uma molécula só. Não tem 2 átomos de hidrogênio? E se eu tivesse 100 moléculas, quantos hidrogênios nós teríamos? Não é o dobro? Se uma molécula tem 2 hidrogênios, 100 moléculas vai ter o quê? O dobro de hidrogênios, que seriam 200 hidrogênios. E se eu tivesse uma dúzia de moléculas, teríamos 2 dúzias de hidrogênios. Então a quantidade de hidrogênios que a gente vai ter, nesse caso, óbvio, né? Vai ser o dobro da quantidade de moléculas. Nós estamos representando aqui 1 mol de ácido sulfúrico. Então, se nós tivermos 1 mol de ácido sulfúrico, teremos nesse 1 mol 2 mols do elemento químico hidrogênio. E de oxigênio, galera, aí é a mesma ideia. Uma molécula tem 4 oxigênios. 100 moléculas, 400 oxigênios. E 1 mol de moléculas, teríamos 4 mols do elemento químico oxigênio. E a mesma ideia para o enxofre, já que tem um enxofre só ali, em 1 mol de ácido sulfúrico, a gente vai encontrar 1 mol de enxofre. Beleza? Então são outras ramificações que podem aparecer aí nos nossos probleminhas de relações numéricas. E percebam que agora aumenta as possibilidades ali, né, de proporções. Por exemplo, galera, se eu tivesse, sei lá, 500 gramas de ácido sulfúrico, quantos mols de enxofre teríamos? Aí você faz a proporção. Em 98 gramas de ácido sulfúrico, a gente vai encontrar 1 mol de enxofre. Em 500 gramas, X. Montou sua proporção e você consegue descobrir quantos mols de enxofre teríamos em 500 gramas do ácido sulfúrico. Belezinha? Outras possibilidades, vamos lá. 1 mol de ácido sulfúrico tem essa quantidade, né? Representa essa quantidade de moléculas. 6 vezes 10 a 23. Galera, uma molécula tem 2 hidrogênios. 100 moléculas, 200 hidrogênios. E 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos hidrogênios nós teríamos? O dobro. Então, se nós tivermos essa quantidade de moléculas, a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Cuidado com o termo átomos do elemento químico hidrogênio. E quantos átomos de oxigênio nós teríamos nessa quantidade de moléculas? 4 vezes, né, galera? 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos do elemento químico oxigênio.
E o enxofre, como tem um enxofre na molécula, se nós tivermos 6 vezes 10 a 23 moléculas, vamos ter 1 vezes o número de moléculas considerado. Átomos de enxofre. Belezinha, gente? Então tá aí, ó. Se eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, a gente vai encontrar essa quantidade de átomos de hidrogênio. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E se eu tivesse, sei lá, 1000 gramas de ácido sulfúrico? Aí eu teria X gramas de hidrogênio, montaria a proporção. Beleza? E, por último, a gente pode ramificar essa massa também. Desses 98 gramas, galera, quantos gramas seriam de hidrogênio? Aí você pensa, na molécula tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, se são 2 hidrogênios, então desses 98 gramas, 2 gramas é do elemento químico hidrogênio. Tem um enxofre na molécula. A massa do enxofre é 32. Então, desses 98 gramas, temos 32 gramas do elemento químico enxofre. Eita. E podemos pensar na mesma coisa para o oxigênio. Enxofre. Bem, tem 4 oxigênios, cada oxigênio 16, 4 vezes 16, 32, 64. Então, teria 64 gramas do elemento químico oxigênio. Então, eu poderia perguntar, eu tenho uma quantidade de moléculas de ácido sulfúrico. Nessa quantidade de moléculas, quantos gramas de oxigênio a gente vai encontrar? É mole. Em 6 vezes 10 a 23 moléculas, a gente encontra 64 gramas de oxigênio. Aí, na quantidade de moléculas do nosso problema, a gente vai encontrar X gramas de oxigênio. E aí a gente monta a proporção, não erra. Pelo amor de Deus, não erra as contas e está feito o nosso problema de relações numéricas. Então, percebam a quantidade de proporções que a gente pode montar aqui, as ramificações que a gente fez ali, nos possibilita fazer muitos problemas de relações numéricas. Mas é claro, né? O meu objetivo aqui não é esgotar todas as possibilidades. Por exemplo, se vocês entenderam a ideia, talvez vocês consigam fazer o para pensar. Pensa um pouquinho, conseguindo fazer uma forte evidência de que você está entendendo a ideia básica dessa discussão. Tem um mol do íon Na+. O íon Na+, significa o Na que perdeu um elétron. Lá na tabela periódica tem uma informação que a gente chama de número atômico, que para o sódio é 11, e o número atômico significa o número de prótons, que para um átomo que não é íon, ou seja, para um átomo neutro, os átomos são neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então o átomo de sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. O Na+, é um íon sódio que perdeu um elétron. Então, só para resumir aqui, um Na+ tem 10 elétrons. Olha a perguntinha que eu vou fazer para vocês. Galera, se eu tiver 1 mol de Na+, de íons sódio, quantos elétrons a gente vai ter? Pensa nessa pergunta, galera. Dá um pause aí e pensa nessa pergunta. Tenta chegar nessa resposta. Qual seria a quantidade de elétrons em 1 mol de íons Na+? Aí, como é que você faria isso? Vou falar aqui. Se eu tenho 1 mol de íons, eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons. E se cada íon tem 10 elétrons, então, nessa quantidade de íons, eu vou ter 10 vezes a quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons vai ser 10 vezes a quantidade de íons que a gente tem, que daria 60 vezes 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 21. Beleza, galera? Espero que isso tenha ficado claro aí na cabeça de vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Grande abraço!